Olá, eu sou o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de algoritmo. No algoritmo de hoje, a gente vai resolver mais um problema aí que está disponível no CodeFights, chamado MetroCard. Tá? Então eu vou falar para vocês aqui as minhas estratégias para resolver esse problema. Pode parecer simples, mas tem algumas coisas que são bastante interessantes da gente ter na cabeça, tá? E eu vou mostrar para vocês uma delas aqui, tá? Então, quando a gente tem um processamento cíclico, então é bastante importante, porque esse tipo de pensamento repete em vários algoritmos aí, principalmente esses de entrevista, tá? Então é bastante interessante aí. Então olha só, basicamente, o que é esse problema do MetroCard, tá? Então eu não vou ler ele, porque ele é bastante extenso, mas basicamente a gente tem uma entrada, vou ter que colocar aqui a assinatura dele, que quando a gente abre ele já aparece isso pra gente, né? Então MetroCard, e a gente tem aqui um last number of days. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem uma função que você vai informar para ela qual que foi o número de dias ou o seu último número de dias. O que isso quer dizer? Então, toda vez que você vai recarregar um cartão de metrô, nessa função aqui que a gente vai chamar, então assim, esse mês eu usei 30 dias, por exemplo. Então meu cartão estava com 30. Então eu vou informar 30 para essa função, e essa função vai me retornar um vetor com as possibilidades de próxima recarga. Tá? Então, baseado aí em como os meses são organizados, quais são as possibilidades que eu tenho de próxima recarga. E aí a gente tem que retornar um vetor com esses valores. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então por exemplo, né, se a gente pegar 28, então vamos supor que o mês de hoje foi 28 dias, obviamente o próximo dia vai ser, a próxima recarga minha vai ser 31, porque 28 somente fevereiro eu consigo ter 28 dias, tá? Uma coisa que também fica bem clara dentro do problema é que ele não considera o ano bissexto, tá? Então sempre vai ter 28 dias, e então já é uma regra para a gente não precisar preocupar aqui, tá? Então a gente não precisa saber em que ano que o cara tá para saber se vai ser 28 ou 29 dias. Então, basicamente, se a gente colocar 28 aqui em last number of days, a gente tem que retornar 31, tá? Que é o próximo mês que você pode recarregar. Então, fevereiro tem 28 dias, março já tem 31 dias. E aí ele deixa essa lista meio implícita aqui, né? Então ele coloca uma lista de alguns meses, mas a gente consegue construir basicamente a lista com todos os meses baseado na informação que eles colocam ali no problema, porém também a gente consegue construir olhando o calendário, né? Então o que a gente poderia fazer aqui? A minha ideia inicial foi o seguinte, construir um vetor, tá? Então 31 aqui para janeiro, 28 para fevereiro, 31 para março, 30 para abril, 31 para maio. Isso tem no problema, tá? É que eu estou fazendo uma colinha aqui, deixa eu aproveitar, vou fazer a colinha aqui, ó, só para ficar mais rápido. Então tem uma colinha. Tá? Então maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Então todos os meses, então lembrando aqui qual é o problema, né? Então se eu fiz um input de 28 dias, então 28, o próximo mês, a única possibilidade que eu tenho, 31. Se eu colocasse 31, eu tenho 31 aqui, né? Então qual a possibilidade? 30, ó, todos são 30 ou 28. Então o resultado aqui seria 28 e 30. Outra coisa que é bastante importante, ficar ligado em o que ele pede como saída. Explicitamente nesse problema, ele fala que a gente tem que retornar um vetor ordenado, tá? Então ele tem que estar crescente ali, tá? Então a gente tem que retornar um vetor crescente, tá? Então qual que foi a estratégia que eu utilizei aqui? Eu fiz eu construí o vetor aqui com todos os meses, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, const days, eu vou guardar todos os dias que a gente tem posterior a esse valor informado. Então, por exemplo, se eu informei 28, qual que é o único que eu tenho? 31. Tá? Então, por que eu estou construindo um objeto? Como uma forma de eu lidar, de não repetir. Tá? Então, se ele entrou uma vez ali, tá tudo certo. Tá? A gente poderia utilizar também o set, tá? Que é que veio aí com o ES6. Mas vamos utilizar as keys aqui normalmente, que vai dar certo também, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Months.first
for each. Uma coisa que é importante, né? Eu tenho o elemento, né, que é o month, e eu tenho o índice desse elemento, tá? Então, eu vou fazer um for each, né? Então, para cada mês aqui, eu vou executar essa arrow function, passando o elemento, então passando o valor aqui do mês. Então, se o elemento aqui, ele for igual ao last number of days, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar nesse key aqui, days, em qual posição? Aqui que tá, deixa eu fazer uma coisa aqui que é legal. Então olha só, eu peguei e consegui verificar. Então digitei 28, eu estou aqui. Qual o valor que tem que entrar? Não é o 28, é o 31. Tá? Então é o próximo dele. Uma outra coisa que fica bastante clara também, quando é aqui o final, ele volta para o começo. Tá? Então, no caso 31 de dezembro, a próxima recarga poderia ser 31 de janeiro, tá? Então 31 entraria. Então olha só que interessante. Então se o elemento for igual ao last number of days, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir quem que é o próximo cara. Então console.log, só para a gente ver aqui quem que é o próximo cara. Quem que seria o próximo cara? Index mais 1. Né? Então seria esse cara mais 1. Então se eu achei o 28, esse cara mais 1, 31. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos fazer um teste aqui. Vamos chamar a função, né? Então, MetroCard para 28, MetroCard para 30, MetroCard para 31. Só para a gente organizar aqui um pouquinho, console.log. Eu vou colocar aqui o last number of days, só para a gente saber que aqui começou o processamento desse cara. Então olha só, node, CodeFights, MetroCard. Então olha só, para 28 ele retornou o índice 2, para 31 ele retornou o índice 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 12. Problema que a gente já tem aqui, ó, o 12, reparem o seguinte, o índice aqui a gente começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 12 aqui, ele já daria erro, né? Então se a gente quisesse colocar aqui, ó, que mês que é esse que eu vou retornar. Olha o que vai acontecer. Undefined. Tá? Então eu não tenho esse índice. Então o que acontece? Acho que o primeiro exercício que eles quiseram colocar aqui é para a gente não ser tão inocente, né, e achar que isso aqui já resolveria. Então a gente precisa de mais um ajuste. Qual que seria esse ajuste? A gente tem que somar aqui um índice e fazer o resto da divisão por 12. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar no caso do 12, né, que foi o que deu problema aqui. No caso do 12, quando a gente faz %12, o que ele acontece? Ele volta para o zero. Então ele vem aqui. Tá? Então 12% dá 1 e sobra 0. Então a gente pega o resto. Se a gente pega o item 3, 4, por exemplo, então 4%12 dá o quê? Dá 4. Tá? Então a gente trata efetivamente do último caso, do caso mais distante aqui, né? o limítrofe, né? Então que é o último caso, para a gente poder fazer ele sair daqui e voltar aqui em cima. Tá? Então, independente, se a gente tivesse rodado isso várias vezes, então 26, por exemplo, seria o equivalente a gente a rodar várias vezes aqui, né? Então 26 seriam 2 vezes de 12, né? E sobrariam 2, então provavelmente ele entraria no índice 2 ali, tá? Então é bastante interessante essa abordagem para a gente pegar e fazer as coisas cíclicas, tá? Então isso é uma coisa que repete muito, tá? Então como eu tenho 12 itens, %12. Vamos rodar novamente. Olha lá que interessante. Agora no mês, ó, ele já voltou para 31, né? Que é o cara lá de cima. Então já funcionou bem interessante. O que a gente pode fazer agora? Eu posso pegar e criar aqui um key utilizando o número do dia, tá? Então days na posição número do dia, então 38, 28, aliás 31, 28 ou 30, vai ser igual a 1. Tá? Então eu coloquei um valor qualquer ali dentro, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E olha só que legal, console.log, days, vamos ver o que vai sair aqui. Olha que legal, para o 28 só pode ser o 31, para o 30 só pode ser o 31,
Para o 31 pode ser o 28, 30 e 31. Então está funcionando bacaninha. O que a gente vai fazer agora? Agora, simplesmente a gente vai retornar esse valor. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu quero pegar somente as chaves, né? Então, object, vou até organizar aqui, .keys. Então eu peguei todas as chaves, isso me retorna aliás, faltou colocar aqui days. Isso me retorna um vetor com todas as chaves. O que mais que a gente vai fazer? Essa chave, ela tá como... Quer ver? Vamos colocar aqui console.log, só para a gente ver o que está saindo. Porque tem que sair um vetor de inteiros. Então vamos lá. Então olha só, aqui ele está saindo um vetor de strings, tá? Então a gente tem que retornar um vetor de inteiros. Então o que a gente pode fazer aqui, próximo passo, converter isso para inteiro. Então, para cada item aqui, o que a gente vai retornar? ParseInt item. Então se a gente salvar, olha, ele está tudo como string, vou rodar novamente, agora tudo como inteiro. Se eu retornei tudo como inteiro, eu posso chamar um outro método do próprio array, que é o sort. Então, ordenar ele de forma crescente, somente para garantir que o vetor está ordenado. Então, olha só que interessante. 31, 31, 28, 30, 31, tá? Pessoal, então o que é importante a gente pensar nesse problema, tá? Como que a gente modelou, tá? Então, a primeira coisa que eu tive a sensação que eu ia acabar fazendo nesse problema era de lidar efetivamente com datas, tá? Então, fazer algum cálculo com data, etc. Quando, na verdade, apenas uma constante com vetor, com valores aqui a gente já consegue resolver, tá? Então, às vezes a gente tenta complicar demais para uma coisa que é simples, tá? Então, simplesmente isso já resolveu. Outro problema é utilizar um objeto para a gente ter referências únicas, tá? Então, se eu quero ter um vetor de inteiros únicos, eu posso utilizar um objeto para fazer isso, e eu posso utilizar o set também, tá? Nesse caso aqui eu utilizei o objeto porque ele é uma estrutura de dados mais comum, tá? É mais conhecida aqui no JavaScript. E depois a abordagem aqui e a estratégia da gente saber como resolver a parte cíclica, né? Como que eu faço se eu extrapolei ali o índice do meu vetor e no problema ele já falou que a gente volta, né, ao contrário, como que eu faço para resolver isso, tá? Então, são algumas estratégias que a gente tem aqui. Além disso, a estratégia depois de extrair os keys, tá, que é bastante importante aqui, a de conversão, que a gente pode utilizar o map, e depois o sort, só para a gente garantir que está na ordem, tá? Bom, pessoal, a ideia principal que eu venho trazendo esses algoritmos para vocês é de explorar como que a gente está modelando esses problemas, tá? Em como que eu estou definindo e modelando desse problema para uma solução, tá? Então, são formas, quanto mais a gente olhar abordagens diferentes, mais preparado a gente vai estar para resolver esses problemas, tá? Então isso é bastante importante aí, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para você ser notificado quando a gente publicar um novo vídeo aqui no YouTube. Além disso, procura a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? É só procurar DevPlano. No Twitter também você pode procurar Túlio Faria. E não deixe de entrar em devplano.com, deixar seu e-mail lá que a gente manda um resumo semanal para vocês com todos os conteúdos que aconteceram aqui no canal, tá? Então é muito legal e faz bastante diferença aí para sua carreira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar. Se você tem uma outra abordagem para esse problema, comenta a abordagem aqui embaixo também, tá? Então, eu preferi fazer tal coisa de tal jeito. Assim, a gente vai ter uma grande quantidade de informações aqui para vocês estudarem quando vocês estiverem se preparando aí para provas técnicas, tá? Então, essas entrevistas técnicas, tá bom? Bom, pessoal, é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.